assim, a nossa matéria de economia política, ela é uma matéria que, no meu entender, você não consegue revisar de forma cruzada. Quando você estuda história, filosofia, sociologia, acho que, de certa maneira, você estudando uma, você está aprendendo um pouco sobre essas três disciplinas, né? Porque elas têm muitas conexões. Agora, economia política, a gente não tem tanto isso em outras matérias, então é uma matéria que fica um pouco solta. E no direito, algumas matérias são assim, algumas matérias do curso, elas são muito próprias, e elas não compartilham, às vezes, quando a gente está falando propriamente de direito, os institutos são muito próprios, tem uma jurisprudência muito específica, né? Por exemplo, direito do trabalho. Direito do trabalho compartilha alguma coisa com o civil e tal, mas é um ramo da justiça que já se separou há muito tempo, então tem muita coisa própria do direito do trabalho. Falando das disciplinas elementares, a economia talvez seja mais diferente. Então, se não estudar, eu acho, especificamente para a economia, outras matérias não vão ajudar muito. Então, é importante que vocês acompanhem esse material de apoio, tá? Eu sempre tento mandar alguns vídeos, né, porque fica menos monótono para acompanhar, mais dinâmico. E como a gente desenvolve a matéria, o conhecimento que a gente vai desenvolvendo, normalmente ele vai sedimentando, né, um sobre o outro. É importante essa revisão até para que, para conteúdos à frente, vocês não tenham dúvidas. Por exemplo, hoje a gente vai falar de um tema que, no meu entender, ele é um tema que, a partir do momento que a gente consegue compreender o fundamento, ele fica fácil. Mas o primeiro momento, quando a gente fica diante desse conteúdo, dificilmente eu tenho uma primeira aula tranquila sobre essa matéria, né? Gera muita dúvida, se quem não revisa na matéria seguinte já não lembra muito bem, apesar do meu entender, a partir do momento que existe essa compreensão, ninguém esquece mais, tá? Então, se a gente tiver, às vezes, uma base mais fraca no entendimento de oferta e demanda, quando a gente passar para essa matéria de hoje, que é a matéria de elasticidade, isso dificulta um pouco. Quando a gente passar à frente para estruturas de mercado, isso vai dificultar ainda mais. Então, é importante, né, essa revisão contínua da nossa matéria, até porque não é tanta matéria assim, e como eu falei, eu sempre mando esses vídeos de apoio, acho que fica menos monótono, tá? Coisa de meia hora, vocês conseguem ver tudo que eu mando para vocês, só para poder, como eu falei, sedimentar esse conhecimento, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa antes de a gente começar? Não, então vamos iniciar nossa aula. Deixa eu compartilhar com vocês que eu acabei fechando para abrir novamente. Todo mundo está conseguindo ver aí o compartilhamento de tela? Tudo certo? Beleza, ótimo. Então vamos nós. Na aula passada, fazendo só uma breve revisão, a gente falou de oferta e demanda, né? São essas duas leis, as maiores leis da economia. A lei da demanda e a lei da oferta. Especificamente no caso da demanda, nós aprendemos que quando o preço de um bem ou serviço sobe, nós temos um impacto negativo na quantidade demandada, né? Então, quando o preço de alguma coisa fica mais caro, a quantidade que os consumidores consomem ou estão dispostos a consumir se reduz. Isso se dá por dois motivos. O primeiro deles, a restrição orçamentária. Nós não temos dinheiro infinito. Então, se alguma coisa no nosso orçamento fica mais caro, a gente não tem espaço para acomodar aquilo. Então, a gente é obrigado a consumir menos daquele bem, certo? Ou então, substituir o consumo, né, de outro bem para dar lugar a esse aumento de preço. De toda forma, um aumento de preço vai causar essa queda na quantidade demandada. Então, uma restrição orçamentária é o primeiro fundamento, e o segundo fundamento para que isso aconteça tem a ver com o custo de oportunidade. Então, toda vez que uma coisa sobe de preço, a gente reavalia, né, se vale a pena pagar por aquele bem ou serviço naquela determinada quantidade. Às vezes ele ficou caro e eu tenho outra coisa que me agrada mais, e aí, consequentemente, esse aumento de preço causa uma queda dessa quantidade demandada. Por outro lado, nós sabemos que, como a relação da demanda é inversa, quando ocorre uma queda de preço, nós temos um aumento na quantidade demandada. O efeito é inverso, né? Então, quando uma coisa cai de preço, eu tenho mais espaço no meu orçamento e eu novamente reavalio o meu custo de oportunidade, aquilo pode passar a ser mais atrativo. Quando a gente olha no gráfico, né, nós vemos que a curva de demanda ela tem esse aspecto inclinado para baixo, que justamente vai denotar essa relação. Um preço elevado causa uma quantidade mais baixa consumida ou desejada. Um preço mais baixo tem como consequência uma quantidade maior de produtos ou serviços consumidos ou desejados, né? Então, a lei da demanda, ela diz que tudo o mais
constante quando o preço de um bem ou serviço sobe, a quantidade demandada cai. Quando o preço de um bem ou serviço cai, a quantidade demandada sobe. É uma relação inversa. Porém, na aula passada, nós também falamos que essa expressão aqui, tudo mais constante, ela nem sempre se verifica na realidade. É muito comum, na economia, a gente fazer simplificações para entender um determinado fenômeno. Na vida real, diversas variáveis, elas se movem em conjunto. E a gente pode, às vezes, no análise econômica, olhar para alguma dessas variáveis e perceber que elas estão afetando essa lei da oferta e da demanda, no caso aqui, a lei da demanda. No caso da demanda, alguns fatores que nós estudamos que alteram essa relação são a renda. Então, quando eu tenho uma renda mais alta, eu tenho uma capacidade de consumir maior. Por quê? Porque eu tenho um relaxamento da minha restrição orçamentária. A minha escassez de dinheiro, ela fica relaxada naquele momento, né? Então, eu consigo consumir mais. Então, às vezes, para o mesmo preço, eu consumo uma quantidade maior, ou, mesmo o preço subindo, eu consigo manter o meu consumo porque eu tenho mais espaço no orçamento. E dentro dessa área de fator que altera a demanda, no caso a renda, nós falamos sobre os bens normais e bens inferiores, sendo que os bens normais são aqueles que, quando a renda sobe, a quantidade demandada deles também sobe. Eu posso consumir mais e desejo consumir mais. No caso do bem inferior, quando a renda sobe, eles são menos consumidos, porque apesar de eu poder consumir mais, esses bens, eles têm uma qualidade inferior, consequentemente eu substituo o consumo deles por outro. Tá? Nós falamos de preços de bens relacionados, como os bens substitutos e bens complementares, e nesse caso aqui o efeito é cruzado. Quando eu tenho, no caso do bem substituto, um aumento de preço de um determinado bem, por exemplo, o aumento de preço do bem A, eu gero um aumento na quantidade demandada do bem B. Por quê? O preço do bem A subiu, mas eu consigo substituir esse consumo. Então, eu consumo mais do outro bem. No caso, ou o inverso também é verdadeiro, né? A queda de preço do bem A torna ele mais atrativo. Então, a queda de preço do bem A torna ele mais atrativo. Consequentemente, a quantidade demandada do preço do bem B vai cair. No caso dos bens complementares, é diferente. Uma alta no preço do bem A causa uma queda na quantidade demandada do bem B, porque eles são consumidos em conjuntos. Então, se eu estou consumindo menos A, eu vou consumir menos B. Por outro lado, se o preço de A cai, eu vou consumir mais bem A, consequentemente, eu consumo mais o bem B. Ok? Falamos sobre a preferência do consumidor, então algo quando cai no gosto do consumidor ou sai do gosto do consumidor, isso também modifica a nossa propensão a consumir. Então, quando eu gosto muito de uma coisa está na moda, eu estou disposto a pagar mais caro por aquele bem ou serviço. Então, mesmo que haja um aumento de preço ou o preço permaneça constante, eu consumo mais daquele bem, ok? Isso também é uma flexibilização da lei da demanda. E as expectativas futuras também cumprem um papel nessa flexibilização da lei da demanda, porque, por exemplo, se eu acho que um bem vai ficar em falta no mercado, eu tendo a antecipar o meu consumo e estou disposto a pagar mais caro por ele do que eu estaria numa situação normal, né? Por outro lado, se eu tenho expectativa de que um bem vai ficar abundante no mercado e imagino, né, que ele vai cair de preço, eu abro mão daquele consumo naquele momento, né? Mesmo com uma queda de preço que eu acho que vai cair mais. Então, as expectativas futuras, elas cumprem também um papel nessa flexibilização da lei da demanda. Esses efeitos, né, a gente pode interpretar eles graficamente, como eu falei, eu não vou cobrar isso no gráfico, mas acho que fica mais fácil o entendimento, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma mudança positiva na preferência do consumidor, então imagine que isso aqui tem a ver com o mercado de roupas, né? E uma determinada roupa, ela caiu no gosto do consumidor. Antes dela ser a queridinha dos consumidores, a um preço de R$50, 2.000 unidades eram desejadas ou consumidas naquele mercado. Porém, a partir do momento que entrou na moda, as pessoas estão dispostas a pagar R$50 por uma quantidade maior, por 5.000 unidades. Então, isso não é uma violação da lei da demanda. Na verdade, o que houve foi um deslocamento da curva de demanda causada pela mudança na preferência do consumidor. Né? Igor, por que você está ensinando isso no curso de Direito? O que eu tenho a ver com isso? Toda intervenção do direito na sociedade
vai causar alguma resposta por parte das pessoas que estão sendo afetadas por aquela norma jurídica, né? Isso pode ser uma norma mais específica para um determinado setor, para um determinado grupo, pode ser uma norma, né, de caráter geral. E a gente entender qual vai ser a resposta das pessoas a essa mudança na realidade é essencial para a gente calibrar justamente essa norma, né? Então, ao aprovar um determinado aumento de imposto, uma regulamentação num setor, qual vai ser o impacto na oferta e na demanda daquele setor? Será que isso é desejável? Será que esse impacto estimado, ele é o melhor impacto possível? Ou será que eu posso mexer, modular um pouco, modificar aquela intervenção para tentar chegar a uma conjugação de forças que é mais eficiente para a economia? Por isso que é importante a gente entender esses impactos, porque o direito, quando intervém na realidade, ele nunca vai causar uma intervenção e as pessoas vão aceitar passivamente o que está sendo feito. Nós sempre vamos ter algum tipo de reação, adaptando a nossa conduta invariavelmente para buscar a melhor relação custo-benefício a partir daquela implementação da modificação. Então, entender essas variáveis é extremamente importante para o operador do direito. Tá? Logo depois nós falamos da lei da oferta, que tem uma configuração diferente. No caso da lei da oferta, um aumento de preço causa um aumento na quantidade ofertada. Na aula passada, na aula de ontem, aliás, um aluno falou para mim, professor, o lado da oferta ele é sempre mais complicado para a gente entender. De fato, porque na maioria das vezes, nós estamos atuando como consumidores, né? Na maioria das nossas transações econômicas, nós atuamos como consumidores, né? Porém, eu acho que a chave para a gente poder interpretar bem a lei da oferta é, antes de tentar gravar a lei da oferta, os fatores que impactam a oferta, a gente tentar se imaginar numa posição de vendedor em algum tipo de transação. Então, pelo lado da lei da oferta, tudo mais constante quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe. Por quê? Porque maiores receitas, elas permitem maiores lucros. Então, imagina que você vende, você é um vendedor de caneta, por exemplo, essa caneta custa R$100. Por algum motivo, o mercado agora, o preço de mercado dessa caneta vai para 150, né? Então, você tem muito mais interesse de vender essa caneta, na maioria das vezes, né? Porque você antes tinha um faturamento, vendia 10 canetas, ganhava R$1.000. Agora, se eu vender 10 canetas, eu ganho R$1.500, né? Então, a princípio, você tem interesse de vender mais. Por isso que quando o preço de alguma coisa sobe, normalmente a gente tem uma resposta da quantidade distribuída no mercado, né? E aí entra mais bem no mercado e o preço depois ele começa a recuar, porque muita gente joga bem para ser ofertado nesse mercado. Torna-se interessante, né, a gente participar desse mercado vendendo. Então, acho que a chave para a gente entender bem a oferta é tentar pensar, né, numa relação qualquer em que nós fôssemos vendedores e, a partir daí, interpretar aquela situação. No caso da oferta, como ela possui uma lei de proporcionalidade direta, significa que quando o preço sobe, a quantidade ofertada sobe, mas quando o preço cai, a quantidade ofertada também cai. Porque se o preço está caindo, eu tenho menores receitas. Logo, menores receitas permitem menores lucros. As pessoas saem desse mercado. Então, se o preço de um determinado bem for R$15 no mercado, nós teremos 2.000 unidades sendo vendidas. Aí, quem vende essa unidade? É uma pessoa que já está no mercado, está entrando no mercado. Se o preço passar para 50, a gente vai ter 6.000 unidades. Mas de onde vêm essas unidades? A gente pode estar falando tanto de produtores que já existem nesse mercado, quanto produtores estão sendo chamados para esse mercado. Eu dei um exemplo na aula passada sobre aquela barbearia gourmet, né? Você tem aquele barbershop. Eu disse há 2 aulas, aliás. A gente não tinha essa quantidade de barbershop, né? Então, a partir do momento que o preço desse tipo de serviço começou a subir, nós tivemos pessoas abrindo negócios nesse setor. Então, a quantidade ofertada desse serviço subiu pelo ingresso de novas pessoas, ok? Então, esse aumento que a gente observa aqui, no lado da oferta, tanto pode ser pelo competidor que já existe, o produtor que já está no mercado, e ele coloca mais produção para ser feita, quanto para novos produtores que entram nesse mercado, tá? E também no lado da oferta, nós temos aquela regra, tudo por mais constante. Quando o preço sobe, a quantidade ofertada sobe. Quando o preço cai, a quantidade ofertada também cai. Mas nós sabemos que também pelo lado da oferta, nem sempre
nós temos esse tudo mais constante acontecendo na vida real. Nós temos variáveis que se alteram, né? Então, o preço dos insumos, a matéria-prima, né, quando ela fica mais cara ou mais barata, ela modifica a oferta, a tecnologia e as expectativas dos produtores. Então, nós temos, por exemplo, um aumento da eficiência tecnológica. Vamos supor que eu tinha um determinado equipamento que produzia um número X de camisas, certo? Mas eu consegui comprar um equipamento melhor, que eu tenho uma eficiência na produção muito maior. Então, antes, a um preço de R$ 15, eu tinha capacidade de ofertar ao mercado 2.000 unidades, mas agora, ao mesmo preço, eu consigo ofertar 6.000 unidades naquele mercado, por um ganho na eficiência tecnológica. Então, eu tenho um deslocamento dessa curva de oferta, fazendo com que, a um mesmo preço, eu tenha uma quantidade ofertada maior. Isso foi causado, né, por um aumento na eficiência tecnológica. Então, ao analisar a curva de oferta e a curva de demanda, esses deslocamentos significam alguma alteração nessas variáveis. Então, se eventualmente vocês tiverem um concurso público, diante de uma questão de economia, em que exista um deslocamento das curvas de oferta e demanda, vocês vão saber que algum fator, alguma dessas variáveis que nós estudamos, que alteram a oferta e a demanda, tiveram uma modificação. Houve uma alteração na realidade que flexibilizou a lei da oferta e da demanda, por isso que elas se deslocaram, ok? E por fim, nós falamos sobre o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado, ele é entendido como o ponto em que a curva de oferta encontra a curva de demanda. É o ponto em que uma determinada quantidade de bens e serviços que é ofertada ao mercado é consumida a um determinado preço. Então, esse patamar é o patamar que naquele momento está equilibrando o mercado. Naquele momento, 4.000 unidades produzidas e distribuídas seriam consumidas a um preço de 38. Se o ofertante colocasse para o ofertante colocar 6.000 unidades, ele gostaria que o preço fosse 50. Como o preço não é 50, ele não distribui 6.000 unidades. Só que, pelo lado dos consumidores, para eles consumirem 6.000 unidades, eles gostariam que o preço fosse 15. Uma vez que não há um encontro de interesses, né? Não há um acordo, esse acordo não é explícito, né? É um acordo tácito que a gente observa em diversas negociações que acontecem simultaneamente no mercado. Como não há um acordo, não existe equilíbrio de mercado, né? Então, os ofertantes não têm interesse de produzir 6.000 unidades, porque eles só teriam a um preço de 50, e os consumidores não teriam interesse de consumir 6.000 unidades, porque eles só consumiriam a um preço de 15. Por outro lado, uma quantidade de 2.000 unidades só faria sentido para os ofertantes a um preço de 15, mas nesse caso a gente teria a curva de demanda também aqui deslocada, não havendo encontro entre essas duas. Porém, para uma quantidade de 4.000 unidades, nós temos elas sendo produzidas e consumidas a um preço de R$ 38. Então, esse patamar aqui é o patamar que equilibra o mercado, que não há sobra ou falta de mercadoria no mercado, não há consumidores, né, que não estejam sendo atendidos. Na vida real, como eu falei para vocês, esse equilíbrio não é constante, ele está sempre dançando ao redor das curvas de oferta e demanda, tá? Então, a gente tem diversas configurações para esse equilíbrio de mercado, ok? Justamente pelo andamento dessas variáveis que acontecem a todo momento. E nem todo equilíbrio, esse nome equilíbrio de mercado, ele não significa a melhor combinação possível no longo prazo para aquele mercado. Pode estar havendo algum tipo de impacto transitório, fazendo com que o ponto de equilíbrio desse mercado esteja estacionado num patamar não tão eficiente assim para o longo prazo. Okay? Isso a gente vai estudar mais na parte de estruturas de mercado. Mas o equilíbrio, é importante vocês entenderem que quando a gente fala de equilíbrio de mercado, é quando a oferta encontra a demanda. E aí a gente tem um determinado preço de equilíbrio e uma determinada quantidade de equilíbrio. E aí a gente entra na nossa matéria de hoje. Tranquilo até aqui? Isabela aqui na sala. Pessoal que está no online, tranquilo até aqui? Beleza. Então vamos entrar aqui no tema da elasticidade. Pessoal, a elasticidade
essa ideia de elasticidade, ela tem a ver com a resposta da quantidade demandada ou ofertada a uma determinada variação no preço. Por que ele recebe o nome de elasticidade, né? O elástico, ele responde à força que a gente coloca, né, no movimento de deformação dele. Então, essa ideia de elasticidade é exatamente isso. É uma resposta. Entendam que essa pressão, no caso, essa força, está sendo causada pela mudança de preço. E essa resposta da elasticidade é quanto a quantidade ofertada ou demandada vai variar em função de uma modificação no preço. Igor, não entendi nada. Beleza, a gente vai seguir aqui para entender melhor. Como conceito que eu passei para vocês, a elasticidade, ela é uma medida, ou seja, ela é quantificável, é uma quantificação da mudança na quantidade demandada ou na quantidade ofertada em relação a uma mudança ocorrida no preço de um bem. Nós sabemos o seguinte pela lei da oferta e da demanda. Nós descobrimos pela lei da oferta e da demanda o seguinte: pelo lado da demanda, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai. Ou quando o preço cai, a quantidade demandada, ela sobe. Ok? Pelo lado da oferta, quando o preço de um bem ou serviço sobe, a quantidade ofertada também sobe. Quando o preço de um bem cai, a quantidade ofertada também cai. Então, nós estudamos e descobrimos que existe uma relação entre uma variação do preço e uma variação na quantidade ofertada ou demandada. Só que nós não sabemos qual é a magnitude dessa variação. Se eu observo, por exemplo, um aumento de 10% no preço, quanto isso afeta na quantidade demandada? Então, se o preço subir 10%, quanto que a quantidade demandada vai cair? Vai ser igual? Vai ser 10 também? Vai ser 5? Vai cair menos do que o aumento de preço? Vai ser 20? Vai ser 30? A elasticidade, ela diz exatamente isso, ela quantifica exatamente isso. A elasticidade nos responde a seguinte pergunta. A elasticidade nos responde a seguinte pergunta: qual é a magnitude de variação da quantidade a partir de uma mudança nos preços? Porque eu saber que a quantidade se move quando o preço sobe ou desce, seja ela a quantidade ofertada, quantidade demandada, é um aspecto do problema, mas eu saber se esse impacto ele é muito alto ou ele é muito pequeno, e o que influencia esse impacto são outros 500, ok? Eu saber se esse impacto ele é forte ou ele é pequeno, é um outro tipo de entendimento. Então, por exemplo, imagine que eu esteja diante de um determinado bem ou serviço, tem aqui bem A, ok? E aí eu observo o seguinte:
eu tenho aqui o preço, eu tenho aqui a quantidade, e aí eu tenho a seguinte variação. Para um preço de 100 unidades são demandadas. Okay? Então, isso aqui eu estou analisando, nesse caso específico, sob a ótica da demanda. Tá? Para um preço de 100 unidades são demandadas. Para um preço de 120, o que vai acontecer com a quantidade demandada? Ela vai cair, porque o preço subiu. Ok? Então, eu já sei que vai ter uma resposta na quantidade demandada. Mas eu não sei essa magnitude. Então, vamos supor que a quantidade demandada caia de 100 para 70. E aí, quando a gente olha a magnitude dessa variação, a gente vai perceber o seguinte: eu tive aqui um aumento de 20% no preço, mas pela ótica da quantidade demandada, eu tive uma queda de 30%. Então, enquanto o preço subiu 20%, a quantidade demandada respondeu na magnitude maior. Então, o preço subiu isso, a quantidade demandada variou isso. Ok? Cadê o mouse? Espera aí. A gente pode, para esse mesmo bem, fazer o esquema inverso. Eu tenho aqui um preço, eu tenho aqui a quantidade, então vamos supor que esse preço ele esteja em 120, ok? Ele caia para R$ 96, R$ 94, é verdade. Não conta errado. R$ 96 mesmo, tá certo. Então ele cai para R$ 96, ou seja, eu tive aqui uma variação de menos 20% no preço. E eu tive aqui uma variação, aí não de 30%, mas maior, R$ 42%. Da quantidade demandada. Porém, se eu percebo que quando o preço sobe, a quantidade demandada responde de forma mais forte, e quando o preço cai, a quantidade demandada responde também de forma mais forte, não interessa muito para mim esse sinal de mais ou de menos. Ok? O que interessa é a magnitude dessa modificação. É a magnitude dessa modificação. Se eu tenho um determinado bem que tem uma resposta da quantidade demandada muito mais forte do que a variação de preço, eu falo que esse bem ele tem maior elasticidade. O que significa essa maior elasticidade? Ele responde de uma maneira forte a uma mudança de preço. Porque eu posso ter um outro tipo de bem, por exemplo, o bem P, também sendo analisado pela ótica da demanda, não vou trocar cor não, porque demora muito. Que eu tenho, por exemplo, uma mudança de preço,
aqui para a quantidade demandada, ok? Então, aqui eu tive um bem que era comercializado a R$10 e ele passa para R$15. A quantidade demandada dele era de 100 unidades e aqui eu tenho uma quantidade demandada de 90. Ou seja, eu tive uma variação de mais 50% no preço e aqui eu tive uma redução de apenas 10% na quantidade demandada. Quando eu estou diante de um bem que tem uma resposta inferior à mudança de preço, ou seja, o preço varia bastante, ou varia, mas ele não varia tanto na quantidade demandada. Eu estou diante de um bem que é menos elástico. Ou seja, a quantidade demandada, nesse caso, ela não se altera tanto mediante uma mudança de preço. Então, eu tenho uma subida ou uma queda de preço, a subida de preço, tá? E essa quantidade demandada, ela não se altera tão fortemente. Cada tipo de bem, ele responde de uma forma a essa mudança de preços, ok? Então, cada tipo de bem tem uma determinada elasticidade. Então, determinados bens, eles respondem de forma mais forte e determinados bens respondem de forma mais fraca a essa mudança no preço que nós observamos. Esses bens, quando nós estamos analisando eles de forma matemática, nós classificamos esses bens em dois grandes blocos. Quando eu tenho olhando pela ótica da demanda, tá, pessoal? Quando eu tenho uma variação, deixa eu botar aqui de outra forma. Quando eu tenho uma magnitude de variação da quantidade demandada superior à magnitude de variação de preços, eu tenho que esse bem ou serviço possui uma demanda elástica. A demanda, um bem é caracterizado como elástico, ele recebe essa classificação quando a magnitude de variação da quantidade demandada é maior que a magnitude de variação dos preços. Como assim, Igor? O preço subiu mais 20, a quantidade demandada variou menos 25, por exemplo, menos 30, menos 21, menos 50. Mas todas essas variações foram superiores à magnitude de variação de preço, ok? Então, quando a quantidade demandada, ela oscila em termos de magnitude, aí é bom a gente calcular sempre de forma percentual. Então, quando a magnitude da quantidade demandada varia acima da variação de preço, da magnitude da variação de preço, nós chamamos essa demanda de elástica. Por outro lado, quando nós temos uma magnitude de variação da quantidade demandada inferior à magnitude de variação de preços, nós estamos diante de um bem que possui demanda inelástica. Na prática, é como se uma variação de preço, por exemplo, de mais 20%,
causasse uma oscilação na quantidade demandada de -5, -10, -8, mas todos esses valores estão abaixo da oscilação de preço, ok? Novamente, a elasticidade tem a ver com a resposta da quantidade demandada à variação de preço. Quando essa resposta ela é superior à variação de preço, nós temos uma demanda elástica. Quando nós temos uma resposta inferior à variação de preço, essa demanda é inelástica. Quando ela responde de forma idêntica, nós chamamos esse caso específico, esse bem específico, de um bem de elasticidade unitária, que na prática é praticamente impossível você ter uma variação idêntica, né, para um determinado tipo de bem. É aquele que responde quando a quantidade responde de forma idêntica. Mas na prática, isso acontece muito pouco. Então imaginem que uma demanda elástica é como se fosse um elástico mesmo, muito frouxo. Que você bota uma pequena força, ele já se deforma. Tá? Então uma demanda elástica é como se fosse um elástico frouxo, que você puxa ele botando pouca força e ele já estica assim, muito facilmente. Um bem inelástico, ou um serviço inelástico, é como se ele fosse um elástico muito forte, que você tem que botar muita força para você conseguir deformar ele, porque ele responde muito pouco à sua força. Então imagine que uma demanda elástica tem menor tensão, você puxa e facilmente você estica, mas a demanda inelástica você tem que colocar muita força para conseguir, porque por características próprias, ela não vai responder, porque ela tem uma tensão, nesse caso específico, na prática, tem uma tensão muito grande. Antes da gente entrar nos pormenores do que impacta essa elasticidade, deixa eu passar aqui alguns exemplos, só para ver se ficou bem gravado para vocês essa explicação. Então, aqui na letra A, eu tenho o preço e a quantidade. Então, o preço era 100, o preço sobe para 125, a quantidade era 100, e essa quantidade aqui cai para 50. Nesse caso específico, nós estamos diante de uma demanda elástica, inelástica. O preço variou de 100 para 125 e a quantidade caiu de 100 para 50. Esse bem é elástico ou inelástico? Isabela que falou que acha que é elástico. O pessoal que está no online acha que é. Por que ele é elástico? Hã? Responde, por que você acha que ele é elástico? Isabela aí falou também no online, pode responder por texto ou por áudio também. Por que ele é elástico? Ó, vamos voltar. O que caracteriza um bem elástico? Quando a magnitude de variação na quantidade demandada é superior à magnitude de variação de preço. Ok? Nesse caso aqui, ó, a Isabela colocou aqui no online, a quantidade de demanda é superior à variação de preço. Mas olha só, a gente tem que tomar muito cuidado, Isabela, quando a gente falar de quantidade, porque se eu estivesse colocando aqui 1.000 e aqui 500, tá? A gente só tem que tomar cuidado quando for analisar a elasticidade, porque não é exatamente a quantidade, mas a magnitude de variação. Porque quantidade, a gente pode estar pensando assim, ó, 100 para 25, 25, deu 25 de diferença. 100 para 50, deu 50 de diferença. Mas não é exatamente isso. Porque eu poderia colocar, por exemplo, 1.000
ou poderia colocar 10 para 5. Ok? 100, 1000, 10, 5, 500, 50. A magnitude de variação seria a mesma. Se eu falasse assim, 100 para 25, 25. 10 para 5 foram 5, então é menos. Não. O que a gente vai olhar aqui é a magnitude percentual. Então, de 125 para 100, eu tive uma variação de 25% no preço. Um aumento de 25% no preço causou uma queda na quantidade demandada de 50%. Então, esse bem, ele é sim elástico, porque a magnitude de variação da quantidade demandada é superior à magnitude de variação de preço. Quando eu digo para vocês que eu não vou passar matemática, porque existe uma fórmula para a gente apurar isso, tá? Então, a gente pode jogar isso numa fórmula, mas eu recomendo que, diante de uma questão dessa, vocês façam um cálculo, na calculadora mesmo, de celular de vocês, já que vocês vão estar em casa. Porque, olha só, como é que a gente calcula isso? Olha como é que a gente calcula isso. Eu tenho... Vê se está aparecendo para vocês a minha calculadora, tá, né? Eu tenho que a variação de preço no momento 2 é 125 e antes era 100. Como é que eu calculo essa diferença? 125 dividido por 100. Eu tive um aumento de 25%. Ok? Se a gente quiser fazer o cálculo, é 125 dividido por 100 menos 1 vezes 100. 25%. Ok? Mas é mais fácil de fazer isso, 125 sobre 100. Então, eu tive um aumento, né, de 25%. No caso da quantidade demandada, era 10 e passou para 5. 5 sobre 10 foi uma queda de 50%. Para eu apurar, na verdade, essa queda, depois eu pego e boto menos 1. Uma queda de 50%. Se tivesse caído para 3 unidades, 3 sobre 10, menos 1, uma queda de 70%. Ok? Então, o que interessa para a gente é a magnitude da queda, que vai ser apurada de forma percentual, e não exatamente as unidades de queda. Ok? Porque uma queda de 10 para 5, ela é percentualmente equivalente a uma queda de 100 para 50, de 1000 para 500. Ok? Então, o que interessa para a gente é a magnitude dessa queda. Quando eu passar para vocês, eu vou colocar sempre exemplos arredondados, fica mais fácil a gente ter essa dimensão, né? 10, 5 para 10, eu sei que é metade, então 50%. 125 para 100, eu sei que é 25%. Eu não vou colocar um valor quebrado para vocês em prova, de forma que vocês precisem, né, recorrer a cálculo. Mas se tiver dúvida, pode fazer na calculadora. Outro tipo de exemplo. Então, aqui eu tenho o preço, eu tenho a quantidade, então aqui o preço, ele era 100, esse preço passa para 150. A quantidade consumida era 100 e ela passa para 80. Nesse caso, eu estou diante de um bem elástico ou inelástico? Professor, dá para você repetir, porque a tela está na calculadora. Opa! Eu me perdi na hora de escrever. É verdade, desculpa. Não? Voltando aqui, então eu dei o exemplo agora do bem B, tá? No caso do bem B, eu coloquei, o preço era 100 e ele passou para 150. A quantidade era 100 e passou para 80. Nesse caso, eu estou diante de um bem elástico ou inelástico? Por quê? A quantidade caiu e o preço aumentou. A quantidade caiu? E o preço aumentou. Então, mas isso é o esperado na lei da demanda. Se o preço aumentou, a quantidade cai. Mas Na realidade, manteve a mesma porcentagem, igual do exemplo A, né? O quê, Adriana? Permaneceu a mesma porcentagem, igual o exemplo A. Não. Do preço. Olha só. Quando a gente olha para a variação de preço, ele passou de 100 para 150. Isso foi um aumento
de 50% Sim. no Não, preço. eu digo assim, ele é elástico porque permaneceu também, teve a variação. Mas a variação, uma coisa que é importante vocês saberem é o seguinte: pela lei da demanda, quando o preço sobe, a gente vai ter impacto na quantidade demandada. Foi exatamente o que eu coloquei, acho que nesse slide aqui. Nós sabemos que, pela lei da demanda, um aumento no preço necessariamente, lembrando, a gente está olhando especificamente para o preço e quantidade, não estou colocando nenhuma variável. Renda, bens substitutos, nesse momento eu não estou incluindo nada disso, eu estou olhando só para o efeito do preço, tá? Então, nós sabemos que pela demanda, um aumento de preço necessariamente vai causar uma queda na quantidade demandada. Pelo lado da oferta, um aumento de preço necessariamente vai causar um aumento na oferta. A elasticidade vai nos dizer qual vai ser esse impacto, quanto será esse impacto, tá? Então, uma coisa é eu saber que o impacto vai acontecer. Eu sei que o impacto vai acontecer. Pela ótica da demanda, se o preço subiu, eu sei que a quantidade vai cair. Mas eu não sei quanto essa quantidade vai cair. Eu não sei se ela cai pouco, se ela cai muito. Agora, eu sei que ela cai, isso tem que ficar claro. Eu sei que ela cai, porque é o que diz a lei da demanda. Pelo lado da oferta, eu sei que um preço subindo, a quantidade sobe, ok? Mas a elasticidade vai nos dizer qual é a magnitude dessa variação. Quanto ela vai cair no caso da demanda, quanto vai subir a quantidade no caso da oferta, a partir de um aumento de preço, por exemplo. Então, na verdade, quando a gente olha para um exemplo desse e observa uma queda na quantidade demandada, isso está dentro do script, qualquer que seja ela. Caiu uma unidade, 10, 100, 200, 1000, não interessa. Se caiu, isso é o esperado, porque houve um aumento de preço. E a lei da demanda nos diz isso. Quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Na verdade, o que nós precisamos fazer, no caso da elasticidade, é a gente saber a magnitude dessa queda. Então, nesse exemplo B, eu tive um aumento de 50% no preço, mas a minha quantidade demandada, ela oscilou apenas 20%. Então, eu tive um aumento de 50% no preço para uma queda de 20% na quantidade demandada. Nós podemos dizer, então, que esse bem, ele tem a demanda inelástica. Então, ele é um bem inelástico sob a ótica da demanda. Porque um grande aumento do preço causou uma variação bem menor na quantidade demandada. O preço subiu na magnitude de 50% e a quantidade demandada caiu somente 20%. Deu? Então, assim, se a quantidade de bens que fosse maior do que o preço, seria elástico. Quantidade de bens maior do que o preço, a magnitude de variação. Porque um aumento de preço, pessoal, a Isabela perguntou o seguinte, então se houver um aumento... Como você perguntou? A quantidade, se fosse maior do que o preço, vai ser elástico. Exatamente, a Isabela perguntou, se fosse maior que a variação de preço, seria elástico. Exatamente, então, trazendo aqui um exemplo C, semelhante aos dados de B. Tá? Exemplo C, preço e quantidade. Então, vamos supor que o preço era 100, passou para 150, a quantidade era 100, mas nesse caso, agora no exemplo C, vamos supor que a quantidade tenha caído para 30. Então, nós tivemos um aumento de 50% no preço, mas nós observamos aqui uma queda de 70% na quantidade demandada. Logo, esse bem aqui seria elástico. Ok? Adriana, ficou entendido? Sim, professor. O pessoal que está no online, Isabela, Isabelle, que responderam aqui, ok? Quando for igual, Ian, quando for exatamente igual, a gente vai dizer que aquele bem tem vamos supor, aqui na letra D, então eu tenho um preço e eu tenho aqui
a quantidade. Então, o preço era 100, passou para 110, a quantidade era 100, passou para 90. Nós tivemos um impacto de magnitude idêntica, 10%. Um aumento de 10% para aqui uma queda de 10%. Nós dizemos, nesse caso, que esse bem ele tem uma elasticidade, a elasticidade desse bem é unitária. Ok? Então, quando for exatamente igual, nós dizemos que a elasticidade ela é unitária. Bom? Beleza, Ian? A grande questão da elasticidade unitária é que, normalmente, como a gente, na vida real, a gente vai estar falando de preços que contêm centavos, a gente vai estar falando de quantidades que não vão ser exatamente em unidades de 1.000, 100, 10, essas unidades vão ser quebradas, então a gente vai ter uma conta quebrada pelo lado da quantidade e uma conta quebrada pelo lado do preço. Dificilmente, na vida real, a gente vai ter um bem que ele é unitário, tem elasticidade unitária, tá? Pode acontecer, mas não é comum a gente observar isso. Então, nós temos bens que são mais ou menos elásticos. Quando a gente joga nessa apuração assim, de valores, nós dizemos que nós temos bens elásticos quando a magnitude supera, ou bens inelásticos quando a magnitude é inferior. O importante e o principal, além de vocês saberem isso que eu coloquei aqui agora, é que vocês entendam que essa elasticidade, ela é mensurável, ela é quantificável. Ela possui uma espécie de escala de elasticidade. Então, eu tenho aqui desde bens muito inelásticos, passando para bens muito elásticos. Ou seja, tem tipos de bens que eles respondem muito a uma variação de preço e tem tipos de bens que respondem pouco a uma variação de preço. Beleza, Igor. Mas o que causa, então, essa mudança na resposta dos bens? Por que eu tenho bens que respondem mais a uma queda, a um aumento de preço, e bens que respondem menos a uma mudança de preço? Nós temos fatores, o que nós chamamos de determinantes, nós temos fatores que nós chamamos de determinantes da elasticidade. Elasticidade de preço da demanda é o nome correto para isso que a gente aprendeu, tá? Então nós temos, mas vamos, para o nosso entendimento, nós podemos gravar apenas como determinantes da elasticidade da demanda, tá? Então, do mesmo jeito que existem fatores que alteram a curva de demanda e a curva de oferta, do mesmo jeito que nós temos fatores que alteram a curva de demanda e de oferta, nós também temos fatores que vão determinar essa elasticidade dos bens e serviços. Igor, Oi. me dá um help, que eu sou de humanas. Aquela continha da calculadora, naquele exemplo que você colocou, de 100 para... Foi de 100, não, peraí. De 100 para 125, né? Eu pego 125, divido por 100, né? Isso aí. Aí dá... Não, peraí. Vai dar 1,25. Mas eu acho que é 125 dividido por 100 primeiro, né? Isso. Aí dá 1,25. Aí com 1,25 eu faço o quê? Menos 1 vezes 100. Menos 1 vezes 100. A regra sempre vai ser essa. Sim. Tá. Então, deixa eu só fazer aqui para ver se... Que eu dormi na hora que você estava explicando. Não, tranquilo. 125. Eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo essa conta. Ah, tá ótimo. Aí sempre vai ser pelo maior valor? Não é pelo maior valor, pelo valor que veio depois. Porque, Pelo valor que vem depois. Tá. Isso, porque olha só, a gente está, nesse exemplo específico, imagine o seguinte. É porque isso aí que é a bola da vez, isso aí que faz a gente pensar, né? Essa continha. Eu vou passar a fazer assim, ó, preço, quantidade e momento. Então aqui é o momento 0. Ou pode botar hoje. Tá? Então a quantidade era 100, o preço era 100, ele passou para 125 e aqui passou para 70. Isso aqui foi no momento 1. Por exemplo, mês que vem.
mês seguinte, tá? Em outubro. Então, por que você vai colocar 125 sobre 100? Não é porque ele é maior, é porque ele aconteceu depois. O preço passou de 100 para 125. A quantidade passou de 100 para 70. Então, você quer entender qual foi essa variação aqui, ó. Você quer entender qual foi essa variação aqui. Qual a variação entre elas? Exatamente. Você sabe que o preço subiu, você quer entender quanto. Então, o que você faz? Você vai pegar na calculadora 125 sobre 100, no primeiro momento. Esse resultado vai ser 1,25. Aí você vai pegar esse 1,25 menos 1, você vai ter 0,25, que nada mais é do que 25%, né? E aí, para você botar isso em 25%, você vai multiplicar por 100, tá? Tá, Isso aqui é o terceiro passo. ok. Ok? Ok. Obrigado, professor. Uma variação de preço. Quando eu tiver dúvida, eu vou perguntar, mesmo que seja uma coisa boba, hein? Não tem problema nenhum. No Eu caso sou da de quantidade, você vai botar aqui, ó, 70 sobre 100, ok? Aham. Você vai achar 0,7. Como foi uma queda, você vai pegar esse 0,7 e fazer menos 1. Isso. Aí você vai ter menos 0,3 vezes 100, você vai saber que isso aqui caiu menos 30%. Tá. Você acabou de falar que como foi uma queda, será menos 1. E se for o inverso, a gente vai fazer, por acaso, mais 1? Em algum momento, não, né? Não. Tá. Você sempre vai botar menos 1. Quer dizer, como for a queda, vai ficar negativa. Eu falei errado. Quando Sim. for uma queda, Tá. vai ficar negativo, tá? Tá. Desconsidera o que eu falei. Não Tá. era falar menos 1, não. Você sempre vai fazer menos 1, mas vai ficar negativo. Tá. Tá? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Tchau. E aí, pessoal, voltando aqui aos determinantes da oferta, da elasticidade de preço da demanda, eu disse o seguinte para vocês. Assim como existem fatores que modificam a lei da demanda, alguns fatores eles vão influenciar essa elasticidade, ok? Então, um determinado produto, eu falei para vocês, cada produto tem uma elasticidade. Beleza, Igor, mas como que eu sei o que influencia a elasticidade? São esses fatores. Então, por exemplo, a disponibilidade de bens substitutos. Imagina o seguinte, você tem um bem, como por exemplo, carne de boi. Vamos supor que esse bem de carne de boi, você tem dentro do seu cardápio, ele está dentro da parte de proteína animal. Ok? E aí você observa o seguinte, que o preço do quilo da carne passou de R$50 para R$60. Ok? Então, o preço da carne passou de R$50 para R$60. Isso aqui foi uma variação de 20%. Se você tiver a possibilidade de comprar carne de frango, carne de porco, ovos, ou seja, outras fontes de proteína animal, você não precisa absorver esse preço. Você pode comprar outra coisa, certo? Então, se você tem substitutos para o seu bem, você não precisa arcar totalmente com esse preço. Quando um tipo de bem ou serviço ele tem substitutos satisfatórios para o seu consumo, um aumento de preço tende a causar uma grande variação na quantidade demandada. Porque as pessoas não precisam se sujeitar a comprar aquele bem. Ele pode trocar o consumo por outra coisa. Ele pode adquirir, por exemplo, carne de frango, carne de porco, ok? Então, uma queda de 20% no preço da carne de boi, considerando que você possa comprar outros tipos de carne, provavelmente vai fazer o seu consumo de carne cair, por exemplo, de 10 quilos no mês, às vezes para 7 quilos no mês.
ou seja, uma variação de menos 30%. Por quê? Porque o consumo, nesse caso, a quantidade demandada migra para bens substitutos. Por exemplo, Professor, oi. esse exemplo de mais 20% foi suposição ou é o real mesmo, 20%? Não, deu. Não, Ah, essa variação é de 20%. mas por que quando eu fui testar aqui na calculadora deu errado? Deu quanto? Ó, eu fiz pelo 60, né? 60 dividido por 100 dá 0,6. Com menos 1. Não, por 100 não, por 50. Ah, tá. Tá, peraí. Então, aquele número que eu divido vai ser sempre pelo depois. Eu E pensei que o fosse sempre anterior, por isso. 100. Isso. Ah, eu pensei que ficaria fixo sempre por 100. Não. É o preço anterior. Você quer saber quanto que o preço anterior variou? Ah, tá. Aí Entendeu? foi eu comi mosca aqui então, de novo. Tá. Sem Obrigada. problema. Nada. Então, pessoal, nesse caso específico aqui, de carne de boi, supondo que nós tivéssemos acesso a outras proteínas animais, nós poderíamos trocar o consumo da carne de boi para outros bens substitutos, que vão cumprir o papel de proteína animal dentro de uma dieta. Então, uma variação de preço de 20% na carne pode causar uma queda de 30% na quantidade demandada. Ou seja, nesse caso específico, nós estaríamos diante de um bem elástico, ok? Ou ainda um bem de maior elasticidade. Ele tem uma elasticidade mais alta, ok? Agora vamos pensar num outro tipo de bem, como por exemplo, vamos pensar um bem, pensar num serviço, que é energia elétrica, fornecimento de energia elétrica. Vamos supor que o preço do quilowatt-hora passe de, não sei quanto que é, mas vamos supor que seja R$ 20, passe de 20 para 30. Isso aqui é a quantidade demandada de quilowatt-hora, ok? Passe de 20 para 30. Isso aqui foi um aumento de 50%, ok? Vamos supor que você consumisse 200 kWh. É fácil substituir energia elétrica por outra coisa? A gente tem substitutos próximos para energia? Não tem. Não, vela e lampião. Então, mas o problema é que a gente nem tem vela e lampião em casa. Até se tivesse, né? Então, quer dizer, né, imediatamente a gente nem teria essa possibilidade, porque ninguém hoje em dia tem uma vela e lampião. Né? Mas também continua não sendo um substituto satisfatório, embora quebrasse o galho. Não. A questão é a seguinte: não há substitutos tão fáceis para uma energia elétrica. Consequentemente, um aumento de preço de 50% dificilmente causaria uma queda de preço, uma queda de consumo de também 50%. Dificilmente, se você olhar, se a Enel falar, vou aumentar 50% da sua luz, você vai consumir menos 50% de luz de um dia para o outro? É quase impossível isso acontecer. E você não tem bens que você possa recorrer, ou serviços que você possa recorrer facilmente para trocar esse consumo. Tá? Então, no caso da energia elétrica, provavelmente um aumento de 50% no bem causaria uma queda de 20% ou de 10%, por exemplo, de 200 para 180 kWh, ou seja, uma variação de 10% de queda. Tá? E isso aconteceria, a gente estaria, nesse caso, diante de um bem inelástico ou de menor ou baixa elasticidade, pela ausência de substitutos, por conta da ausência de substitutos. E nesse caso aqui, nós teríamos a existência ou abundância de substitutos. A gente está vendo agora
um aumento muito forte no gás de cozinha. E todo mundo reclamando desse aumento de gás de cozinha. Porque se você não cozinhar com gás, você vai cozinhar com o quê? Você não tem o que fazer. Você pode até economizar gás, mas também não vai poder comer muito menos do que você come somente para economizar gás, né? Então, por exemplo, energia elétrica, gás de cozinha, sal de cozinha, são tipos de bens que normalmente têm uma elasticidade da demanda muito baixa. Eles são muito inelásticos. Se a gente considerar uma escala de elasticidade, sabendo que se a gente considerar uma escala de elasticidade, Professor, para eu ficar na minha cabeça, eu posso usar como? O elástico, elasticidade vai ser quando a demanda for maior na porcentagem que o preço. E o inelástico, a demanda, a porcentagem, vai ser menor que a porcentagem do preço. exatamente. Seria esse o resumo, isso, né? Isso. Ok, obrigada. Exatamente. O percentual de modificação da quantidade demandada, quando ela for maior que o percentual de modificação do preço, é isso, é elástico. Inelástico é quando o percentual de modificação da quantidade demandada for inferior à modificação percentual de preço. Isso aí. Mas é bom gravar sempre em termos de magnitude, tá? Não somente quantidade. Não usar a expressão variação e usar a expressão magnitude, seria isso? Isso. É o Tá. mais correto. Até porque previne erros de análise, tá? É melhor gravar dessa forma. Então, imaginemos que você tem uma escala de elasticidade. Você tem uma escala de elasticidade, a energia elétrica, o sal, o gás, eles estariam bem para trás nessa escala, porque eles não têm substitutos. Então, se o preço subir, eu vou ter que pagar mais caro, não tem o que fazer, ok? Não posso simplesmente abandonar o consumo dessas coisas. Tá, Cláudia, registrei aqui. Obrigado. Um outro fator que causa o impacto na elasticidade tem a ver com o fato de um determinado bem ou serviço ser supérfluo ou necessário. Porque se eu tenho um bem que é supérfluo, ou seja, eu não preciso dele para poder sobreviver, então imagine que eu esteja diante de um bem supérfluo. Por exemplo, chocolate. Que isso, professor? Mas pode ser outra coisa, sei lá, perfume importado. Aí sim. Melhor, né? O chocolate reanima, não deixa dormir na aula. Eu acabei de fazer isso. Então, imagina que eu estou diante de um perfume importado, que custa, sei lá, R$500. E esse perfume, ele passa a custar 750, ou seja, uma variação também de 50%. Justamente, vamos supor que a R$500 sejam vendidas 50 unidades. Então, por ele ser supérfluo, um aumento, uma variação de preço tende a causar um impacto muito grande na quantidade demandada, tá? Porque a gente não precisa desse bem para sobreviver, né? Eu não tenho necessidade de consumir perfume importado. E aqui, nesse caso, eu não estou entrando nem no mérito dos substitutos, porque a gente está analisando os fatores separadamente, mas eles podem ser concomitantes, porque, por exemplo, o perfume importado ele é um supérfluo e ele tem substitutos, são os perfumes nacionais, ok? Mas aqui agora a gente está falando só do bem supérfluo, tá bom? Então, uma variação de preço de 50% causa uma variação muito grande na magnitude da quantidade demandada, porque eu não preciso desse bem. Então, não precisando desse bem, a quantidade demandada responde de uma maneira muito forte, ela cai muito fortemente. Ele não é necessário para a nossa subsistência. Consequentemente, eu vou deixar de consumir esse bem se ele tem um aumento muito forte de preço. Logo, ele vai ser considerado um bem de demanda elástica. Então, ele é um bem elástico, ok? Ele tem uma maior ou mais
elasticidade, justamente por ele não ser necessário. Agora, como eu dei o exemplo falando na questão passada, imagine um bem como sal de cozinha. Precisa do sal para poder cozinhar, né? Vai cozinhar, temperar a comida com o quê? Então, um aumento de preço no sal de cozinha, por exemplo, o quilo do sal era R$1, passa para R$3, então aqui tiver um aumento da magnitude de 200%, a quantidade demandada, por exemplo, o sal a R$1 eu consumia 10 quilos de sal, num determinado período, a R$3 eu vou consumir 9. Por que eu tenho que comprar sal? Ele é um bem necessário. E se a gente adicionar um fator, ele não tem substituto, certo? Então, se eu tenho um bem que ele é necessário e, além de tudo, ele não tem substitutos próximos, isso agrava ainda mais a situação. Então, quanto mais fatores incidem sobre aquele bem, ele vai se tornar ainda mais ou menos elástico, certo? Um bem supérfluo com substitutos, ele vai ser muito elástico. Ele vai ter uma resposta muito forte. Um bem necessário, que não tenha substitutos, ele vai ser muito inelástico. A gente não vai ter como fazer a substituição daquele consumo e, além de tudo, eu preciso dele. Então, eu tenho que arcar com aquele uso. Sal de cozinha, energia elétrica são dois bens que se encaixam nessas duas características. Nesse caso, nós estaremos diante, novamente, de uma demanda ou de um bem inelástico. Certo? Porque o exemplo, por exemplo, da carne, que tem variações altas, mas ela tem substitutos, né? Exatamente. É o que o gás também. O gás também não. O gás não tem. Sal de cozinha, gás, energia elétrica, são dois bens, são três tipos de bens que têm uma elasticidade muito baixa, porque você, além de não ter substitutos, são necessários, né? A internet também entra. Internet, exatamente. Você não tem um substituto para a internet, né? Você tem internet ou não tem. E é difícil também hoje se tornou necessário. Né? Sim. Só que tem um ponto. Tem duas questões que vão influenciar significativamente essa questão da elasticidade para muitos bens. Primeiro, é a definição dos limites do mercado. Quanto maior for o mercado, maior tende a ser a elasticidade. Quanto maior o mercado analisado, maior a elasticidade. Porque imagine o seguinte, eu estou falando aqui de carne, né? E aí vamos supor que eu não tenha possibilidade de comprar outras fontes de proteína animal. Então eu estou analisando somente o mercado de carne de boi. Esse é o tamanho do mercado. A partir do momento que eu expando esse mercado, eu tenho acesso, então isso aqui é todo o mercado de proteína animal. Vocês lembram de teoria dos conjuntos, de matemática? Tem um conjunto menor, um conjunto maior, então é mais ou menos isso. Então isso aqui é o proteína animal. Agora vamos imaginar que a gente esteja falando de mercado interno e agora a gente coloque aqui a possibilidade de importar carne. E aí eu tenho um mercado global que é muito maior. Então, quanto maior é o mercado, maior é a minha facilidade de substituir meu consumo. Porque eu posso acessar outros mercados diferentes. Se eu for obrigado a ficar numa área muito pequena, eu sou obrigado a assumir aquele preço. Eu não tenho como fazer diferente, eu não tenho para onde correr, mais ou menos isso. Tá? Eu não tenho para onde correr, quando eu estou tratando um mercado muito pequeno. Se eu estiver falando só de carne de boi, se eu só puder comprar carne de boi, um aumento mais forte vai fazer com que eu seja obrigado a arcar com esse aumento. Por outro lado, se eu posso comprar outras fontes de proteína animal, eu tenho uma elasticidade maior, porque eu vou substituir o meu consumo. Se eu, além disso, posso acessar mercados internacionais, a elasticidade vai ser maior ainda. Então, se o produtor nacional ele quiser subir o preço dele, sabendo que o consumidor tem como importar aquele bem, ele vai pensar duas vezes, certo? Igor, não consigo imaginar uma área que seja interessante para o direito. Comércio internacional, importações e exportações. Por que do ponto de vista econômico, é importante que as nações possam importar e exportar livremente? Porque você faz com que o consumidor do seu país tenha acesso a preços muito mais competitivos. Porque imagine que aqui no Brasil, por exemplo, uma época, a gente não podia importar computadores, né? A gente só consumia computadores produzidos no Brasil.
preço era absurdamente alto, sem contar na qualidade, que era péssima, né? A partir do momento que o consumidor brasileiro pôde acessar o mercado internacional, pôde importar os computadores, os preços despencaram, porque o produtor nacional ele não tem como manter o preço dele alto se o consumidor pode comprar outro mais barato, né? Então, para fatores concorrenciais, direito concorrencial, a noção de elasticidade, direito internacional, a noção de elasticidade é extremamente importante para a formulação de regras, regulamentação de mercado, tá? Porque, por exemplo, especificamente, nesse caso, quanto maior for o mercado consumidor, maior a elasticidade vai ser da demanda. A gente não tem como, o produtor não vai ter como subir muito o preço dele, porque ele vai ver aquela quantidade consumida sendo esvaziada em outras frentes. Além disso, o horizonte de tempo é uma outra coisa que flexibiliza muito a elasticidade. Porque eu falei para vocês o seguinte, pessoal, imagina que a energia elétrica subiu 50%. Putz, Igor, é verdade, eu não tenho o que fazer. A energia elétrica eu não posso substituir, eu vou ter que consumir. Beleza, isso é verdade para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas se o preço da energia não voltar, você vai pensar, putz, eu vou botar um painel solar na minha casa. Se eu não puder, eu vou comprar um lampião. Eu vou botar uma outra fonte, né, de energia. O aquecedor não vai ser mais elétrico, vai ser lareira nos lugares mais frios, né? Então, conforme o tempo passa, as pessoas tentam buscar alternativas para conseguir escapar desse aumento de preço. Consequentemente, nós dizemos que o horizonte de tempo, quanto mais longo for esse horizonte de tempo de análise, mais elástica vai ser a demanda, a quantidade demandada daquele tipo de bem, ok? Então, quanto mais passa o tempo, maior é a elasticidade. Então, quanto maior for o tempo, maior será a elasticidade, uma vez que os consumidores vão se adaptar para substituir o seu consumo. Então, quanto maior nesse caso, por exemplo, da substituição, o que vai interferir também, por exemplo, faltou luz. Vou pegar meu lampião antigo, que eu sou da época do lampião também. Faltou não, ficou mais caro. Aí eu vou usar o lampião, mas que tem um fator. A camisinha não se encontra mais. Não deve nem existir mais. Sim, mas isso no curto... de gás, eu vou ter o lampião, mas a camisinha vai ser um fator que eu também isso no curto prazo, é verdade. Mas se a luz ficar muito cara, imagina que a luz ficou num patamar de R$100 o quilowatt-hora, e para esse produto que você falou, camisinha, imagino que seja alguma coisa que revista ou lampião, não sei, mas... Você não é dessa época também, não, né, Igor? Não sou dessa época. Sim, mas imagina que o produtor você colocava o fogo. Então, imagina que o produtor consiga fornecer esse produto a um preço mais baixo do que o consumidor pagaria pela luz elétrica. Então, ele vai entrar no mercado fornecendo essa solução, ok? Então, assim, novamente, o horizonte de tempo, no curto prazo, é verdade, a gente não consegue substituir a energia elétrica. Mas se a luz elétrica disparar e ela ficar 1, 2, 3 anos num patamar muito elevado de preço, os consumidores eles vão achar alternativas para tentar economizar. Seja uma redução de consumo, seja a utilização de eletrodomésticos ou iluminação mais eficiente, que gaste menos luz, seja através de fontes alternativas de geração, que pode ser energia eólica, solar, a própria energia a combustão. Então, assim, mas isso não é do dia para a noite, por isso que a gente fala que quanto maior o tempo, maior será a elasticidade que será registrada, porque os consumidores eles vão tentar se adaptar. É igual a gente pensar no aumento da gasolina, né? Então a gasolina dispara. Se a gasolina dispara e não volta, o que a gente vai observar, por exemplo, nos carros movidos a gás? A gente vai observar mais carros sendo adaptados para a utilização do GNV. Só que isso não é do dia para a noite. Se eu observo um aumento na gasolina, eu não vou no dia seguinte pedir para o mecânico botar meu carro no GNV. Eu vou analisar. Bom, será que essa gasolina vai voltar? Não, não vai voltar. Será que vai continuar subindo? Pode ser que continue subindo. Bom, aí sim eu tomo a decisão de colocar o GNV. E tem os carros flex também, né? O quê? E tem os carros flex, né? Da gasolina. Isso, carro flex. Às vezes eu vou passar a usar menos carro, né? Vou andar de bicicleta, vou andar a pé, sei lá, enfim, vou tentar adaptar meu consumo. Mas nesse caso, o horizonte de tempo será determinante. Por isso que o horizonte de tempo é um dos determinantes
da elasticidade da demanda. Então, tentando consolidar isso tudo, se eu estiver falando, por exemplo, de uma carne de boi, vamos pensar aqui na carne de boi, que subiu de preço, tá? Mas eu tenho bens substitutos. A carne de boi, ela é necessária, mas a partir do momento que eu tenho substitutos, ela não é extremamente necessária. Comer um determinado corte pode ser supérfluo, ok? Então, imagina que foi o aumento do preço da picanha, que subiu. Então, eu tenho bens substitutos, eu tenho supérfluos. Vamos supor que seja possível eu importar picanha de fora do país e que eu esteja analisando esse aumento de preço no horizonte de um ano. Provavelmente eu vou chegar à conclusão de que esse aumento de preço causou uma grande variação na quantidade demandada. Eu vou observar uma elasticidade muito grande nesse caso concreto. Mas porque eu peguei vários determinantes que atuaram no caso concreto. Se às vezes eu estivesse analisando apenas uma semana, se eu estivesse analisando apenas o mercado nacional, se eu estivesse analisando a carne como um todo e não o corte específico da picanha, que aí passa a ser supérfluo, não mais necessário, eu teria um resultado diferente. Então, esses determinantes do caso concreto fazem muita diferença em relação à elasticidade que será observada. Quanto mais fatores incidirem sobre aquela situação, aquele caso concreto, maior ou menor vai ser a elasticidade de um bem ou serviço. Ok? Pessoal, aí tudo certo? Acho que sim. Pessoal do online? Beleza. Tá bom. Por fim, pessoal, para a gente caminhar para o nosso encerramento, nós temos também que falar sobre a elasticidade de preço da oferta. Porque nós falamos até agora sobre a demanda, né? O aumento de preço causa queda na quantidade demandada. Mas eu quero saber, no caso da elasticidade, qual é a magnitude dessa queda na quantidade demandada. Pelo lado da oferta, é a mesma coisa. Lembrem-se que logo no início dessa nossa matéria, lá no iníciozinho da nossa aula hoje, eu falei, no caso da demanda, a lei da demanda me diz que quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. A quantidade demandada cai. Quando o preço cai, a quantidade demandada sobe. Ok? Isso é uma decorrência da lei da demanda. E no caso da oferta, eu sei que se preço sobe, a quantidade ofertada sobe. E quando o preço cai, a quantidade ofertada também cai. Só que, novamente, a lei da demanda e da oferta, as leis da demanda e da oferta, elas não me dizem quanto, elas não me dizem a magnitude dessa variação. E nós sabemos que, como os bens são diferentes, eles respondem também de forma diferente a um aumento de preço, a uma queda de preço. Então, no caso da demanda, a gente acabou de fazer uma análise mais minuciosa de que um determinado aumento no preço causa uma queda na quantidade demandada maior ou menor em termos de magnitude. Para a questão da oferta, é a mesma coisa. Nós temos interesse em saber uma determinada variação de preço num bem A, qual é o impacto pela ótica da oferta. Então, eu tenho aqui, pela ótica da oferta, eu tenho aqui um determinado preço e uma quantidade ofertada. Então, vamos supor que para um preço de R$100, É o caso eu das tenho uma frutas quantidade da estação, né? Oi? É o caso do preço das frutas da estação, né? Não sei se eu entendi muito bem. O preço, por exemplo, esse mês é a fruta tal, que a gente só acha nessa época. Entra nesse caso da oferta? Não, acho que não. Acho melhor não tentar gravar com isso, não. Uhum. Porque quando você falou da questão da estação, está falando mais de sazonalidade, pode complicar mais um pouquinho. E eu também não consegui encaixar esse exemplo agora. Sim, Acho sim. melhor não tentar gravar dessa forma, tá, Adriano? Tá. Vamos supor que um aumento de preço de 100 para 150. Pessoal, olha só. Aqui
foi um aumento de preço de 50%. Na ótica da demanda, um aumento de preço causa uma queda. Na ótica da oferta, um aumento de preço causa uma alta. Por quê? O preço mais alto, eu tenho mais pessoas interessadas em vender. Pela ótica da demanda, como eu dei a explicação no meio da aula, toda alteração de preço para cima vai automaticamente causar uma queda. O que eu não sei é a magnitude, a elasticidade me ajuda com isso. Na questão da oferta, um aumento de preço vai causar um aumento na quantidade ofertada, porque eu não sei a magnitude. A elasticidade me ajuda com isso, ok? Então, quando eu vejo, por exemplo, um aumento de preço de 50%, mas um aumento na quantidade ofertada de 20%, eu estou diante de um bem que tem oferta elástica ou inelástica? A Isabela acha que é elástico, o pessoal da turma acha que é o quê? Elástico ou inelástico? Ele teve a magnitude dele aí, no caso, foi menor em relação, né, ao preço. Uhum. Menor seria inelástica no modelo da demanda. Agora, na oferta, seria o contrário? Exatamente. No caso da oferta, é o contrário. Pela ótica da demanda, quando o preço sobe e a quantidade demandada varia muito para baixo, ela é elástica. Pela ótica da oferta, é o contrário. Quando o preço sobe muito e a quantidade ofertada sobe pouco, eu tenho aqui uma oferta inelástica. Porque se eu espero que um aumento de preço cause um aumento na quantidade ofertada, se o preço sobe muito, mas a quantidade ofertada não sobe muito, está havendo uma dificuldade dos produtores de colocar esse bem à disposição do mercado. Então tem alguma tensão ali que não está permitindo essa oferta expandir da maneira que ela deveria. O raciocínio é o mesmo, mas um elástico muito forte. Então eu coloquei muita força, que é o preço subindo, mas ele expandiu muito pouco. Então ele é o quê? Inelástico. Tá? Pelo lado da oferta, o preço subiu muito, mas eu tive uma expansão muito pequena da quantidade ofertada. Tá? Esse raciocínio, ele se inverte pelo lado da oferta. Nesse caso aqui, a oferta é inelástica. Ok? Da mesma forma que, se eu tiver um bem B, também sob a ótica da oferta, cujo preço, por exemplo, saia de 100 para 120 e a quantidade ofertada saia de 100 para 150, aqui eu tive uma magnitude de 20%, aqui eu tive uma magnitude de 50%. Consequentemente, eu vou dizer que essa oferta ela é elástica. Oferta, nesse caso aqui, é elástica. A magnitude da variação, nesse caso aqui, foi muito maior. Percebam por que eu logo no início eu falei para vocês entenderem a oferta, a elasticidade, como magnitude. Porque se a gente gravar como magnitude, a gente não erra. Se a gente gravar como magnitude, a gente não vai errar. Tá? Então, no caso da oferta, a magnitude aqui, ela foi superior à de cá. Ok? A magnitude aqui foi inferior à de cá. Ok? É o mesmo raciocínio quando você grava por magnitude. Por isso que eu falei logo no início que é importante gravar tecnicamente esse conceito. Tá? É importante gravar com as palavras corretas. Quando alguém colocou aqui, porque a quantidade, não é quantidade. Porque a demanda, não. É a magnitude da quantidade demandada ou ofertada respondendo a magnitude de variação de preço. Ok, pessoal? Igor, mas independente da expressão magnitude, olhou, a porcentagem está menor,
vai ser inelástica em relação ao outro. Olhou, tá maior, vai ser sempre elástica. Isso é justamente a magnitude. Isso é a magnitude, né? Você dizer o tamanho dessa variação. Sim. Tá? Só que nesse caso, confrontando, a magnitude de um é maior que a outra, menor que a outra. Tá? Por isso que eu sugiro gravar como magnitude. Porque diante de um exemplo prático, ou diante de às vezes, um texto mais específico sobre um tema, ter essa concepção técnica, né? Esse termo técnico gravado, acho que vai facilitar a compreensão do caso concreto, vai facilitar a compreensão, às vezes, do texto, do material que está sendo lido. Entendeu? Por isso que é importante tentar gravar dessa forma. Beleza, pessoal? Estamos todos na mesma página até aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para A vocês... gente está sem apostila, mas está te acompanhando pelo... Eu vou mandar para vocês, eu vou mandar um material escrito sobre elasticidade, eu vou mandar para vocês alguns vídeos também sobre elasticidade, tá? E vou ver se eu pego alguma coisa de exercício sobre elasticidade, difícil é achar sem matemática, mas eu vou tentar formular alguma coisa para a gente poder testar isso, assim, praticar isso. Mas não deixem de ver esse material que eu mando para vocês, é super importante, tá? Vocês acompanharem isso semanalmente, tá? Porque senão realmente fica bem difícil, assim, eu acho, de pegar tudo de vez na hora do estudo, se não tiver esse estudo recorrente. Principalmente esse conteúdo introdutório, que ele é bem diferente das outras matérias. Beleza? Ok, professor. Pessoal, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida mais, desejar para vocês uma excelente semana, muita saúde. Estou aqui, já tirei o print. Peraí, não tirei ainda não. Peraí. Vou tirar agora o print da turma toda. Vou colocar aqui o nome da Luísa, que teve um problema lá da conexão. Beleza? Excelente semana para vocês aí. Saúde. Um abraço para todo mundo. Tchau, Isabela. Obrigada, professor. Valeu, Adriano. Bom feriadão. E, infelizmente, eu não vou ter feriadão. Eu também não. Vai ser estudar. Isso aí. Valeu. Professor, bom dia. Oi, Marina. Eu queria confirmar se desde o começo estava nesse horário suas aulas mesmo, porque eu faltei, acho que 2 aulas que eu pude ver, porque eu tinha me organizado para, se eu não me engano, foi o horário de 7h30. Aí depois de 3 semanas que eu fui saber que sua aula, né, é nesse horário. Então, assim, né, primeiro, né, pedir desculpa pelas faltas, né, só para me justificar mesmo, né, que eu não sabia desse horário novo, fui descobrir pouco tempo atrás, tudo Realmente bem? teve uma mudança assim, para poder trocar, e na verdade não era de manhã não, era quarta-feira, não era quarta-feira de manhã, no primeiro horário, é isso, passou para quinta, mas quando passou para quinta acabou indo para o segundo horário, né, eu também não sabia que passaria para o segundo horário, não tem problema não, qualquer coisa, caso você no final do semestre fique com a falta lá, me manda um e-mail que eu ajusto. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Valeu.